Seja bem-vindo ao seu espaço aqui na Band News FM para debater o ecossistema digital. Esse é o Inovativos, programa que você confere no rádio aos domingos e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Lá você encontra esse programa, todos aqueles que a gente já fez e aqueles que a gente ainda vai fazer do Inovativos. Aproveita, se inscreve, fica por dentro também de todas as notícias do dia lá no nosso canal. Inovativos, sempre comigo, Alexandre Bentivoli, com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo aqui ao Inovativos. Hoje, Ale, a gente vai falar sobre educação. A gente vem tratando em vários episódios aqui o quanto que o digital não é apenas usar a tecnologia, é uma mudança de cultura, de processo, de gestão, é um novo jeito de operar nas empresas, de consumir, tudo vem se transformando nessa terceira revolução industrial que a gente está vivendo, caminhando já para a quarta, porque a gente está caminhando a passos muito rápidos, e hoje a gente talvez trate da principal ferramenta que todo mundo precisa ter, que é a educação para embarcar nesses novos mares. Com certeza. Nosso convidado hoje é o Alfredo Soares, cofundador do G4 Educação. Alfredo, queria te dar as boas-vindas aqui ao Inovativos. Queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória e da trajetória do G4 Educação também, por favor. Fala. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês dois, estar podendo falar um pouquinho de inovação, de tecnologia, dessa revolução que a gente está vivendo hoje na forma de fazer negócio. Bom, eu sou, para começar, um vendedor raiz, um cara apaixonado ali por marketing, publicitário de formação acadêmica, e comecei minha carreira, na verdade, de uma forma muito improvável no Rio de Janeiro, vendendo cartão de visita porta em porta. Eu era basicamente representante comercial gráfico, então eu era um cara super avesso à tecnologia, à internet, a tudo isso. Eu fui o cara que tive preconceito com startup, eu fui o cara que, quando os meus clientes falavam assim, mas o que você acha de fazer um site? Eu falava, cara, é muito mais importante você anunciar no jornal, etc e tal. Então, eu sempre fui esse cara, até mais ou menos ali com os 25 anos, eu começar a ver que não tinha para onde correr, que o comportamento do consumidor estava se digitalizando, né? E no final do dia, tudo, negócios, é a reverberação do comportamento humano. Então, eu percebi isso ali quando eu tinha mais ou menos 25, 26 anos, e na época muito com criação de site, com rede social ali, com fanpage, que começava a nascer, etc e tal. E aí foi nesse momento que eu, cara, percebi que era uma coisa que eu não podia negligenciar mais. Não tinha como eu ficar negando aquilo. Eu precisava trazer aquilo pro meu hábito e entender mais sobre aquilo. Eu lembro até hoje, foi uma namorada minha da época, que começou a falar, você não tem Facebook? Você tem que ter Facebook. E ela fez meu Facebook, e aí a gente começou a usar o Facebook. E aí eu falei, cara, isso aqui é bem interessante, essa perguntinha todo dia, na hora que você liga o computador, o que você está pensando, o que você está fazendo. E aí eu começo a usar aquilo ali, começo a vender aquilo para outras empresas, e aí eu conheço o mercado de e-commerce, que foi o mercado ali que eu me radicalizei ao longo da minha trajetória. E aí eu começo a ver os clientes pedindo para ter uma loja virtual. Nesse momento eu tento usar algum software que existia na época, mas que não eram muitos. E aí eu resolvo criar um software próprio, que aí foi conhecido como X-Tech. Esse software foi comprado pela Vetex, que na época começava a dominar o cenário de e-commerce no Brasil e na América Latina. Eu me torno sócio da companhia, vou para lá, assumo a parte da loja integrada. A gente faz uma fusão entre X-Tech e loja integrada, então a gente acaba optando por ficar com uma tecnologia e fazer essa fusão de carteiras de clientes, porque a loja integrada ela tinha mais clientes e ela já usava muita tecnologia da Vetex, então seria um processo muito mais inteligente, eficiente. Então a gente faz essa fusão, e aí eu acabo participando do IPO da Vetex na Bolsa de Nova York, só que nesse meio do caminho, como é que a educação chegou nessa história toda, né? A X-Tech era uma empresa que a gente chama de bootstrap, era uma empresa sem investidor, com dinheiro próprio. Só que era uma empresa com modelo de negócio que é muito difícil, ou talvez posso falar que é impossível, você manter sem um investidor. Por quê? Porque um custo de aquisição de cliente naquela época era algo em torno de 300 a 400 reais. Né? O custo de aquisição é o teu custo de marketing e vendas para você adquirir um cliente.
E a sua mensalidade, ou seja, a minha forma de monetização era R$59 por mês, com 15 dias grátis. Que se o cara não montasse a loja, era mais 15. Ou seja, normalmente o ciclo médio do cliente criar uma loja era de 60 dias. Então, eu gastava 300, R$400 para adquirir o cliente e ia começar a receber R$60 por mês daqui a 2 meses. Ou seja, como você faz isso sem caixa, sem investimento? Não faz. E aí, nessa época, a educação entrou na minha vida. Porque eu entendi, através do modelo de negócio da XP, que a educação era uma ferramenta de aquisição de cliente. E aí eu começo a fazer workshop, começo a fazer live, começo a fazer curso. Isso eu tô falando lá de trás, não era uma coisa normal, que nem é hoje, né? Você abre lá o Instagram, abre uma live e você tá lá fazendo. Então eu começo nesse mundo da educação, e aí a gente se encontra ali, eu, Thales e Nardon, em meados de 2017, final de 2017, e resolvemos ali, depois de muitas conversas, realmente entrar no mundo da educação. E aí, cara, nasce o G4, hoje são 4 anos de empresa, hoje é o meu principal negócio, o negócio meu não, né? O nosso, o Nardon na época estava na RAP, o Thales estava na Singu, eu ainda estava em Vetex. A gente acaba, ao longo desses 4 anos, focando o G4, 5º ano agora que a gente está, né? Focando no G4, e aí a gente, hoje em dia tem mais de 200 mil alunos, acho que somos aí uma empresa de educação, de tecnologia, que usa educação como canal de aquisição, referência no universo empreendedor e de gestor do Brasil, né? O Thales fala uma frase muito legal, né? Que a gente é a escola de gestão de negócios que focou no dinheiro esquecido, que é esse pequeno e médio empresário brasileiro, que o Brasil tá cheio, que movimenta a economia brasileira, e que esse cara nem tem o tempo e a disponibilidade de fazer uma formação, e também ele quer ter conteúdos mais aplicáveis. E o G4 vem com essa metodologia diferente de fazer com que o cara aprenda e aplique ali em imersões de 3 dias, 2 dias, e as nossas plataformas online. Então, a história, resumidamente, long story short, é essa aí. Pô, Fredo, muito feliz em tê-lo aqui. A gente acompanha o segmento há muito tempo. Eu sou da época que o Thales estava na Easy Taxi ainda. A época que o Nardon, antes da RAP, estava na Canui. Você ainda estava lá, X-Tech. Mas, bom, a questão envolvendo a educação, como você bem colocou, é um grande motor aí de transformação digital, social, para trazer mais trabalhos, imersão dessas empresas, essa nova dinâmica. Quais você acha que são os principais gargalos para esse empresário, esse PME, ou mesmo uma grande empresa, sair da parte da educação ali, do que ele está enxergando, do que ele está recebendo e colocar em prática? Porque a gente vê várias possibilidades de educação hoje no mercado, só que existe de fato entre o saber e o fazer um fosso gigantesco. O que você acha que é esse perfil desses alunos que estão entrando aí com vocês e como vem sido essa aplicação? Cara, hoje a gente rodou uma pesquisa recentemente que os nossos alunos, eles normalmente crescem 122% a mais do que os seus concorrentes, né? Eu acho que está muito no método que a gente ensina, né? Que é todo baseado em mentalidade de growth, e diferente do que as pessoas imaginam ou entendem growth. Growth é a mentalidade, é teste, é fazer rápido, errar rápido, aprender rápido e refazer rápido. Então, é ser muito menos apegado à estética e muito mais apegado à funcionalidade. Então, a gente doutrina isso muito bem nas formações, nos cursos. E o mais legal é que no início, o pessoal ia muito no G4 para ouvir as nossas histórias. Pô, como é que você fez na Canui? Como é que você fez na RAP? Como é que é dentro da Vetex? Hoje a galera vai mais lá, que a gente fez até um produto que é o G4 Traction, que a gente fala que a gente abre a caixa preta do G4. Que é, cara, mostrar como a gente faz no G4. Como é que a gente fez a empresa sair de 0 para 200 milhões de faturamento em 5 anos, para 350 colaboradores.
Então, cara, quais são as reuniões, quais são os rituais, quais são os processos, quais são as métricas, qual é o processo de venda. Então, a gente mostra como é que a gente foi tomando as decisões do G4 e vai tomando as decisões hoje para sempre direcionar a empresa para o seu lugar de potência, para a empresa estar entregando mais valor para os seus stakeholders, para a empresa estar entregando mais valor para o seu cliente, consequentemente, retendo mais os talentos, gerando mais emprego e impactando o nosso propósito. Então, eu acho que hoje, olhando para esse lado do conteúdo para acionável, né, para a execução, a gente vive um momento onde a educação ela foi descentralizada. Então, a gente viveu os últimos 20, 30 anos com a educação formal em algumas instituições. E nos últimos 5 anos, a pandemia potencializou isso, a educação ela foi descentralizada. O que significa isso para quem está ouvindo a gente? As pessoas pararam muito mais de escolher aonde eu vou estudar para simplesmente as pessoas pensarem com quem eu quero estudar. E o Instagram potencializou isso, porque você hoje tem o professor lá te ensinando gratuitamente. Você compra o curso hoje, é muito engraçado isso, porque eu sou um cara que até hoje, né, olho minhas redes sociais, acompanho, obviamente tem um time fazendo a frequência com que a gente faz, mas eu tô sempre de olho. A quantidade de aluno que eu vejo que o cara, peguei um insight de uma live grátis tua, apliquei no meu negócio, tive resultado, tô comprando o teu curso online G4 Pass. Aí o cara faz o G4 Pass, tem resultado, ele fala, cara, tive resultado com o G4 Pass, tô vindo aqui agora fazer uma imersão. As histórias se repetem, elas se acumulam nesse sentido. Então eu acho que a gente vive uma era de uma geração altamente viciada em conteúdo, que viraram profissionais de comprar curso, né? A profissão de muitos é, cara, comprei curso, e aplica muito pouco. Uma das métricas que a gente acompanha no G4 é muito essa métrica. Cara, de quanto o cara tá comprando, o que ele tá aplicando. Então a gente é muito chato e ao mesmo tempo a gente investe muito em cumprir esse papel de, cara, acessou conteúdo, consumiu o conteúdo, aplicou o conteúdo, revisou o conteúdo e por aí vai, né? Um lifelong learning ali para os caras. Então, eu acho que isso hoje é uma das coisas que a gente mais investe, tanto é que vários dos nossos programas não são só online, porque a gente sabe do impacto que tem a educação presencial. A dinâmica, o network, o intercâmbio intelectual. E a gente tem uma coisa muito grande que, na minha opinião, é um dos maiores ativos do G4 hoje, que a nossa marca, por ela ser uma referência, ela atrai profissionais de alta performance. E a comunidade que lastreia os nossos programas de educação ela é muito relevante. Então, cara, a maneira que você mais aprende é ensinando. Então a gente fala, você tá aqui, o mentor não somos nós, não. O mentor é você. Você, durante o intervalo, está agregando valor para a comunidade? Está contando a tua história? Então, a gente ensina o nosso aluno a reverberar a história dele, os erros, os aprendizados e mostra o tamanho e importância que é essa educação descentralizada, essa educação desconstruída, como diz o meu sócio Bruno Nadon. Né? Que não é aquela toda formalzinha, toda bonitinha, mas ela é desconstruída, mas ela ensina muito. Então, acho que essa é um pouco da minha... Alfredo, você falava pra gente sobre a importância também dos cursos presenciais. Eu queria que você explicasse pra gente quais são as modalidades que vocês oferecem no G4 Educação, se são os mesmos cursos que são oferecidos nas duas modalidades, presencial e à distância, EAD, e queria que você contasse também um pouco mais dessa transformação. A gente falou sobre pandemia, né, que a gente teve uma explosão de cursos, você falou inclusive de gente que virou viciada em cursos, né? Porque muita gente compra curso e acaba não fazendo esses cursos, né? Acaba deixando isso de lado ali, sempre para fazer depois. O pessoal acha que comprar faz ela. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar claro para todo mundo. É igual o suplemento, o remédio para emagrecer. Não adianta tu comprar se tu não tomar, não adianta tu comprar se tu comer. Então, assim, é sobre como você vai usar aquilo que você comprou e não sobre o que você comprou.
E queria que você falasse um pouco dessa transformação. A gente vê, por exemplo, uma série de escolas ensinando soft skills, que era uma coisa que na educação tradicional, universidade, você não ia encontrar um curso especializado naquilo, na importância desse ensinamento que às vezes era meio lateral e que virou o centro hoje. Muitos cursos se especializando nesse tipo de competência, né? Cara, muito boa pergunta. Acho que assim, vou tentar separar em parte. Primeiro explicando para quem está ouvindo a gente sobre os programas do G4 que você me perguntou. Os programas não são os mesmos, porque a gente acredita que são propósitos, a gente cria o produto, o programa, a partir do aluno, do perfil do aluno, do resultado que ele espera. Então não é uma coisa assim, não, vamos embedar esse conteúdo que a gente tem, vamos vender. Não é assim. Tudo lá é um programa, tudo lá a gente estuda quem é o aluno que vai consumir, como é que ele vai consumir, que horas ele vai consumir, aonde, qual é o melhor formato, qual é a melhor trilha, como é que eu entrego mais valor para ele. São aulas de 40 minutos, aulas de 15, pílulas de 1. Então a gente está sempre olhando para como vai ser consumido aquele conteúdo, com qual propósito, com qual objetivo, para a gente poder criar o produto. Então as imersões presenciais, elas variam de 2 a 3 dias, tá? E aí a gente tem a imersão estratégica, a gente tem a imersão traction, que é de tração, que é para exatamente aquele cara que está entre 1 milhão e 10 milhões de reais ali e quer tracionar o crescimento do seu negócio, quer criar governança, quer treinar liderança, está contratando seus primeiros diretores. Então, é muito sobre isso. Aí a gente tem a de growth, que é sobre toda essa parte de crescimento, de canais de mídia, de geração de demanda, de métricas, de você não ficar tendo negócio só a partir da tua intuição. A gente tem de CX, que é, cara, como é que você entende o teu cliente, cria microserviços ao redor do seu cliente para que você tenha mais encantamento e crie mais oportunidade baseado ao comportamento do teu cliente e a sua jornada, né? E aí a gente tem alguns outros, que é de liderança, que é o de M&A, temos agora um de sucessão familiar, que é muito comum nesse mercado, né, de média empresa brasileira, que é predominantemente por empresas familiares. Então a gente lançou esse curso esse ano também, tá um sucesso, indo super bem. Temos de oratória e, obviamente, estamos sempre estudando os nossos alunos para poder estar criando agora, por exemplo, vamos lançar esse ano a Academia dos Vendedores, que é para as empresas mandarem grupos de 5 vendedores para poder ser treinado negociação, atendimento, SLA, gatilho mental, entre outras coisas. Então, esses são os nossos programas presenciais, eles variam de 2 a 3 dias. E os cursos online, aí são vários, são mais de 18 programas online, que tem desde formações a plataformas com conteúdo e com inteligência artificial, até cursos de fundamento também. Hoje já são só de cursos online, hoje são mais de 200 mil alunos que usam ali. A gente tem curso de liderança, de cultura, de formação de novos negócios para pessoas que estão abrindo os nossos negócios. E assim, eu sempre gosto de deixar jogar a toalha na mesa. Cara, acessa o blog do G4, acessa o YouTube do G4, assiste os nossos podcasts. É muito conteúdo gratuito tático. Então, você vai ter um universo de conteúdo grátis. Então, antes de você querer comprar um curso nosso, eu sempre gosto de falar isso. Pega um conteúdo nosso, pega um insight, aplica, tem resultado e compra o curso com o resultado que você tem. Essa é a melhor maneira de você fazer isso. E é uma coisa legal, porque o Rony faz isso nas franquias da reserva, né? O Rony, você quer abrir uma franquia da reserva, ele fala assim, olha, tá aqui um link, me prova que você consegue vender 50 mil reais nesse link, que aí a gente senta e conversa de você abrir uma franquia. Então, esse estilo, né, parafraseando meu amigo Rony, né, o conselho é bom, mas o exemplo arrasta. Então, cara, façam isso, que eu acho que é o mais aconselhado. Indo agora para... Essa foi a primeira pergunta. Aí a segunda foi sobre... Essas soft skills. As soft skills, perfeito. Cara, acho que cada vez mais a gente vive num mundo onde a comunicação ela é responsável pelo sucesso. O como a sua empresa se comunica, o como você se comunica, isso vai causando melhores experiências, isso vai fazendo você ser mais lembrado, né? Tanto para a marca quanto para a pessoa. E soft skill, no final do dia, era uma coisa muito negligenciada, era muito, cara, qual é a tua hard skill?
Qual é o teu conhecimento técnico? O que você vai operar? Só que as ferramentas cada vez estão mais intuitivas. E o desafio nosso, com tantos canais de comunicação, com tanta distração, está cada vez mais sendo a comunicação, está cada vez mais sendo o relacionamento. Você pega os grandes líderes, o Jeff Bezos, o Jack Ma, são líderes completamente diferentes da era do Steve Jobs, da era do Bill Gates. São caras que eles declaram, eles falam, cara, a minha capacidade, o meu maior recurso como líder é poder reunir as pessoas, alinhar elas a um objetivo comum e gerenciar elas para que elas atuem no seu melhor potencial. Então o Jack Ma, então, é um cara que bate muito nessa tecla, assim. É um cara que, acho que o mundo teria muito mais conteúdo desse cara se ele não fosse da China, porque isso acaba limitando ele a reverberar, né? Porque esse cara, pra mim, sempre que eu vejo ele num evento falando, é impressionante. É um cara que tem uma sutileza, assim, na forma de passar conhecimento e uma humildade intelectual gigantesca. E eu acho que o que a gente está vendo é isso, essa... Acessar a informação hoje não é mais um problema. Então, eu não sei mexer no CRM. Você vai entrar na internet, vai ter um AI que faz isso sozinho, vai ter um vídeo no YouTube que te ensina a fazer isso. Então, a soft skill, ela vem conquistando um protagonismo muito, muito forte. Tem um corte que eu já assisti no TikTok, não sei nem se a gente podia estar falando o nome das mídias aqui, mas... Pode. Enfim. Que é muito bom, que o cara fala assim, antigamente na escola, né, o cara lá do fundão, que, se dava bem com todo mundo, que, conseguia movimentar e organizar a fila do recreio, que trocava o lanche. Esse cara é um puta gênio social. Esse cara devia ser aplaudido. E não, era o nerd lá que era aplaudido. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o mundo que a gente vive, a soft skill, ela tem um poder gigante, porque é um mundo que a comunicação virou um desafio gigantesco. Nosso índice de atenção, ele abaixou demais. É difícil a gente prender atenção. É difícil a gente ficar... Cara, a gente tá aqui no podcast. Se a gente abrir o nosso telefone agora, vai ter um WhatsApp, uma mensagem que já vai bagunçar nosso raciocínio, já vai... Então, a soft skill vem, eu acho, preenchendo aí algo muito importante. Por quê? Porque no mundo que a gente vive não se faz mais nada sozinho. E para fazer junto com as pessoas, você precisa saber se comunicar, saber limpar a conversa, saber alinhar. E eu fiz um treinamento da Vanto Group que fala que 82% da alta performance ela acontece na forma das pessoas se comunicarem. Então, que isso... eu não só fiz o treinamento, como eu vi isso mudar a história da Vetex. Até recomendo o livro para quem está ouvindo a gente. As 3 Leis do Desempenho. É um livro do Vanto Group, incrível, que fala muito sobre essa forma de você declarar o futuro e de você ter uma linguagem de alta performance e o quanto isso muda na sua vida de uma forma geral. Aí, Alfredo, você trouxe vários pontos muito interessantes, assim, até dando uma recapitulada para chegar no meu ponto. É assim, se antes a gente tinha aquela esteira rolante nas indústrias e que botava uma peça em um determinado local, aí esperava para ir numa próxima etapa, botar outra, até chegar no produto final, e como isso se refletiu nas empresas com departamentos hierarquizados, e o que a gente tem hoje nas empresas que mais crescem, muita coisa mudou. Então, cada vez mais reuniões entre times diversos para tentar acelerar o teste de algum produto ou serviço para errar rápido e consertar, como outras tantas... Na verdade, até fazendo um adendo muito interessante, hoje em dia as empresas mais de alta performance, elas têm menos reunião e mais documentação. O que significa isso? As empresas com Slack, com Notion, elas têm criado, as empresas de alta performance, elas têm criado muito mais uma cultura de você documentar as suas ideias e naquele documento se ter as trocas do que aquelas reuniões ineficientes que todo mundo senta na sala, 10 minutos para perguntar como é que tá a tua vida, né? E depois é um brainstorm completamente mal direcionado e normalmente sai dali com 1 ou 2 pessoas anotando somente aquilo ali e não se tomando decisão nenhuma. Então isso é uma das coisas que eu acho que
tá mudando nesse que modelo de até negócio. o próprio digital, esse universo digital, né, que já está operando com essa mentalidade, foi aprendendo e foi consertando, como a gente vai aprender e consertar bastante o trabalho remoto ainda. No G4 não tem reunião se não tiver tudo no Notion. Pois é, eu acho que isso é um avanço. Na verdade, é uma outra camada dentro do que as empresas já estavam fazendo, os squads, essas reuniões entre departamentos, tribos intermináveis e tal. E é um avanço. Isso prova o seguinte aspecto, que até você trouxe, assim. A educação formal de faculdade, ela não teve tempo suficiente, nem contato suficiente com esses bichos novos que têm crescido bastante, para tentar estudar de maneira científica o que dá certo, o que não dá certo. Na prática, a gente mesmo está fazendo esse trabalho científico, testando e mudando e alterando constantemente. E aí, nesse gap, você vê uma série de estruturas e vem uma série de discursos também. O primeiro grande discurso, quando se fala em educação e que tem a ver com digital, é temos poucos profissionais de tecnologia, como se esse fosse o principal problema, ao invés de tantos outros que talvez abordem uma população ainda maior. Então, por exemplo, ensinar as pessoas a usarem a tecnologia e não propriamente desenvolverem a tecnologia, né? Você citou o ChatGPT. O ChatGPT é um cinto do Batman, tem várias funcionalidades, tem a cordinha, tem a bolinha de fumaça. Nem todo mundo sabe usar todas. Tem gente que tá só na cordinha e olha lá, ainda solta meia boca aquela cordinha. Mas acho que é bom a galera ter noção disso, porque o Brasil hoje, ele forma uma quantidade de engenheiros gigante, um dos maiores do mundo, dos 3 maiores do mundo de formação de engenharia. Só que o problema é que esse engenheiro que é formado no Brasil, ele sai do Brasil para atuar. E ele normalmente fica limitado a alguns mercados, né? Principalmente o mercado financeiro, que cresceu muito no Brasil. Então você tem poucos engenheiros formados atuando em outros segmentos. Hoje no G4, a maioria da nossa diretoria é engenheiro. Então, assim, é um paradigma, é um pouco de uma nova onda de perfil de profissional. Ah, com certeza. E até o inverso também é válido, né? A gente buscar profissionais fora. Você tem várias empresas que abrem filiais fora do Brasil, não para iniciar uma operação, mas para capturar talento, né? Então é uma mão de via dupla, muito embora comprar um passe de fora seja muito mais caro, né, do que o oposto. Mas, enfim, ao fim e a cabo, vocês estão entrando dentro dessa estrutura onde que importa bastante se a pessoa está aprendendo com quem realmente testou, fez, e não com alguém que ficou só na teoria. Quais são os principais pontos que vocês colocam, principalmente nessa entrada no digital? Porque se confunde muito no debate público de maneira geral, até dentro das empresas, o que é uma inclusão digital, a outra etapa que é a transformação digital. Ele acha que, por exemplo, um vendedor de capinha de celular aqui de São Paulo, se ele entrar numa plataforma, fazer o cadastro, pronto. Agora eu tô digital. E não, ele não adaptou o negócio dele, não trouxe todos os elementos, não sabe acompanhar, ele não sabe como operar nessa nova dimensão. Quais são os principais pontos que logo de largada uma pessoa que, quer entender esses novos paradigmas precisa saber? Cara, eu acho que o primeiro ponto, assim, é a digitalização dos processos, né? A digitalização da informação. É você dar... E aí são duas coisas quando a gente fala de dados. O primeiro passo é você armazenar. O terceiro passo é você organizar. E o segundo passo é você organizar. E o terceiro passo é você acionar aqueles dados. E quando a gente fala de digitalização, é muito sobre isso. É sobre, cara, como é que primeiro eu capturo, como é que eu organizo e como é que eu acesso. E aí, obviamente, quando você vai para essa transformação, por exemplo, transformação digital em empresa, cara, é cultural. Não é uso de tecnologia. É se tem uma cultura digital. A cultura digital, ela faz as coisas rápido, a cultura digital, ela faz as coisas testando, a cultura digital, ela faz a coisa com objetivo. Eu vou dar um exemplo que rolou agora. Eu, hoje em dia, participo de alguns comitês
de growth em algumas empresas médias do Brasil. Algumas grandes também, mas a maioria média empresa. Eu estava agora com uma rede de supermercado. E aí eles estavam mostrando a campanha de aniversário. E tudo maneiro, puta, vai ter um evento de lançamento, essa aqui são as cotas de mídia, a gente vai fazer isso aqui, aquilo ali, papapá. Aí entra a cultura digital. Tipo, porra, é incrível tudo isso. Mas como é que tá usando o aniversário para adquirir novos clientes, para fazer quem nunca comprou comprar a primeira vez? Como é que tá, o que a gente vai fazer para quem é top seller pra gente aumentar a fidelização? Como é que a gente vai fazer para aumentar o cara que já comprou na gente e não compra há muito tempo voltar a comprar? São promoções diferentes, canais diferentes. Por que a gente não tá criando dessa forma? Depois, quais são os milestones, quais são os pontos que a gente precisa alcançar pra gente no final de tudo isso falar que funcionou? Então, a cultura digital ela é uma engenharia reversa. Sabe? Eu gosto de dar um exemplo basicão que é, cara, uma empresa tradicional, ela, para fazer um anúncio aqui de um chocolate, ela faz um anúncio falando dos atributos do chocolate e ela faz essa publicidade. Uma empresa digital, nativa digital, o primeiro objetivo dela é transformar a audiência daqui em audiência dela. Então ela vai fazer alguma coisa do, siga a gente no Instagram, manda um direct que você vai ganhar um chocolate na sua casa. Olha, pague só o frete e prove o nosso chocolate. É isso que ela vai fazer. Ela vai primeiro tentar transformar você em audiência dela. Segundo, ela vai tentar fazer você provar o produto dela. E terceiro, ela vai fazer você comprar. E quarto, ela vai fazer você indicar para alguém. Então, no final, a cultura digital, ela nada mais, nada menos é do que a sofisticação da gestão. Ela granulariza a gestão em etapas e processos e cria uma jornada onde ela consegue atuar muito mais cirúrgica em toda etapa da jornada. Essa é a minha visão sobre isso. Alfredo, queria que você contasse um pouco do G4 Educação. Qual é o carro-chefe de vocês hoje, se você puder falar pra gente, e se vocês têm algum plano, alguma perspectiva, alguma coisa no horizonte que você possa contar pra gente. Qual que é o plano de expansão de vocês, para que caminho você quer seguir? Bom, eu acho que hoje o G4 é mais do que uma empresa de educação, é uma plataforma para desenvolvimento, né? A gente fala que é a evolução da escola de negócios. Então, o G4 hoje ele tem uma série de programas para você que é gestor, gestora, que é dono, que é empreendedor, que é colaborador e quer se desenvolver, quer utilizar as principais ferramentas e boas práticas das empresas que mais crescem no mundo. Então, se você quer acessar esse conhecimento de uma forma pragmática, de uma forma que você vai acessível, o G4 ele vai ter um programa para você. E o maior case disso é que o nosso BREG é alcançar 1 milhão de empregos através dos nossos alunos. A gente, em 4 anos e meio, já gerou mais de 380 mil empregos através dos nossos alunos. Então, eu tenho certeza que se você perguntar para alguém que você conhece, que tem negócio, se já ouviu falar, ou se conhece G4, se já fez G4, você vai entender muito bem a diferença quando você olhar para o resultado que essa pessoa está tendo. Os nossos alunos, eles crescem mais 122% do que o mesmo negócio do seu segmento. Então, isso não é uma mágica, não é uma fórmula. Isso é uma comunidade forte que se ajuda. Isso é um curso altamente pensado e feito para você consumir aquele conteúdo e aplicar aquele conteúdo e todas as ferramentas que a gente vem desenvolvendo usando inteligência artificial. Essa mistura de ingredientes faz com que o G4 hoje seja a principal escola de negócios, eu acho, das empresas que mais crescem no Brasil. De lançamento eu não posso falar muita coisa. O que eu posso adiantar para a turma é que a gente está muito comprado com o nosso propósito. A gente acabou de investir alguns milhões de reais em novos pontos de ensino. Então a gente está hoje com 2 escritórios na Vila Olímpia, estamos fazendo uma sede nova para o G4, a gente está muito comprado em cada vez mais subir a barra do nível de produção dos nossos conteúdos, do nível de produção das nossas aulas,
dos nossos eventos, dos nossos encontros. Então o G4 hoje, ele vai nos próximos 18 meses se consolidar com a agenda mais intensa de gestão de negócios do Brasil. Então vão ser lives, podcasts, eventos, conteúdos, programas de educação, tudo que o empreendedor precisa para ir para o próximo nível vai, com certeza, estar dentro dessa agenda que o G4 está intensificando. Diria que nos próximos 18 meses a gente vai fazer mais que o dobro do que a gente fez nos últimos 5 anos. Então vai ser muito bacana, muito intenso aí o que a gente vai lançar nos próximos meses. E até dando uma cutucada a respeito dessa perspectiva de próximos passos, a gente enxerga isso até dentro das empresas nativas digitais. Eu já passei por alguns unicórnios, que você pode ter uma área de tecnologia muito bem desenvolvida nesse novo mindset, algumas outras áreas, porém outras rodando do jeito passado. Você vai pegar os jurídicos dessas empresas também, o Word, não faz mais nada de gestão de informação, não usa jurimetria, nada, sabe? Então eu enxergo uma demanda muito enraizada até nas próprias nativas digitais, quiçá nas demais empresas tradicionais, de uma pressão, de uma forma dos próprios departamentos se transformarem também. E aí a gente tem lá, desde finanças, contabilidade, direito, blá, 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 para fazer essa transição, porque muito embora vocês tenham todos os cursos para os gestores, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que pode estar interessada assim e pensando, mas eu sou contador, né? Eu não estou gerindo a empresa como um todo. O que eu vou usar o CAC? O que eu vou usar o LTV, que são indicadores mais recentes recentes assim, para a população em geral que a gente utiliza? Você enxerga uma forma aí de ir para as profissões em específico? Cara, a gente não vai cair, a gente não pensa no curto prazo em ir para nenhum nicho. A gente já teve muito essa provocação, faz o G4 para médicos. Não é. A gente tem a ideia, sim, de alguns treinamentos e cursos ali, a gente está, de certa forma, tendo uma trilha de gestão e trazendo esse cara para fazer o Gestão 4.0, porque hoje a gente tem os principais médicos do Brasil já passaram pelo programa, a gente tem as DNVBs, as principais DNVBs já participaram desse programa, as startups. Então, é um programa aonde vai mudar a forma de você criar estratégia para o seu negócio, a forma de você transformar a notícia ruim em oportunidade, a forma de você tomar cuidado para a oportunidade não te tirar do foco. Então, e a gente come a nossa própria comida, né? Então, quando você fala do futuro do G4, cara, a gente está muito focado em melhorar nossos produtos, estamos muito focados em aumentar a agenda da nossa comunidade, estamos muito focados em criar e melhorar a nossa governança. Então, a gente está fazendo o que a gente ensina. A gente está passando na pele o que a gente está exatamente ensinando para os nossos alunos, falando para eles. Então, o nosso conteúdo, né? Quando você pega lá, se você for até hoje lá na minha escola que eu me formei, o professor deve ensinar o mesmo curso de português, mudou uma coisa ou outra. Cara, a nossa aula ela muda sempre. O nosso conteúdo ele é vivo. Ele está sempre mudando. Por quê? Porque as práticas que as empresas estão tomando de decisão, elas mudam de acordo com macroeconomia, de acordo com o governo, de acordo com o clima, de acordo com uma série de coisas. Então, o nosso conteúdo não pode ser estático. Ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser vivo. Então, a gente está muito focado em visão, estratégia, tática, operacional. A gente não pensa, até porque, na nossa visão, esse é o papel do gestor. É traduzir aquilo para o negócio dele. Então eu posso ver uma forma da Ambev fazer um negócio e usar no meu negócio de educação. Por exemplo, eu aprendi com o CEO da Dominus, o Fernando, que é mentor do G4, o comitê de cliente, onde eles sempre convidam clientes e escutam o cliente. Porra, por que eu não posso aplicar isso no negócio de contabilidade? Por que eu não posso aplicar no negócio de varejo? Então, a C&A tem comitê de cliente. Então, olha, Dominus e C&A não tem nada a ver. Então, as ideias são aplicáveis. O que falta é esse intercâmbio intelectual
E por outro lado, essa quebra de objeção que muitas vezes as pessoas quando vão no G4, e aí na minha aula eu quebro isso nelas, elas, mas isso aí que você tá falando é para varejo, não dá para fazer no meu negócio. Dá. E o teu papel como gestor é traduzir isso para tua realidade. Então, como é que o Google faz aquele cartão lá de ganhe R$50 para anunciar? Como é que você faz aquilo no teu negócio? Como é que você usa aquilo? Como é que você testa aquilo? Então, acho que isso é parte da beleza do trabalho do gestor. E é isso que significa inovação, né? A inovação não cai do nada. Pode ser que o engenheiro está fazendo algum tipo de mecânica que pode ser aplicada em medicina, só que os caras nunca se encontraram. E aí fica um Perfeito. Fazendo uma coisa, outro com outra, não misturou. Então essa beleza da mistura é ótimo. Intercâmbio intelectual. Para quem está ouvindo a gente, de repente se interessou em algum dos cursos que você mencionou do G4, primeiro, queria saber mais ou menos a faixa de preço, a partir de quanto, ou uma média dos preços dos cursos, e queria saber também, os cursos eles são todos ao vivo, em tempo real, ou você encontra também on demand para você administrando no seu tempo? Boa. No online é a partir de R$500 a R$5.000. Lembrando que tem os cursos grátis, que a gente vira e mexe está soltando, então segue a gente lá, fica ligado, que vira e mexe a gente solta algumas trilhas grátis, mas é mais ou menos esse preço, e tem os dois, tem do ao vivo e tem o on demand, tá? Os ao vivo são turmas que você tem que também ficar ligado para ver quando abre vaga para elas. Nas imersões presenciais, a gente tem imersões a partir de R$7.000, R$6.000, R$7.000, e aí, agora com a Academia de Vendedores, vamos ter a partir de R$4.000, R$5.000, até R$35.000. São as imersões presenciais. E a gente tem as comunidades, né, que são os programas anuais para você desenvolver tuas soft skills, hard skills, com professores nacionais e internacionais, que varia de R$50 a R$200.000. São programas mais longos, como o G4 Scale, o G4 Club, que hoje já tem 400 membros, então é mais do que você fazer parte do conteúdo, você tem uma comunidade ali te apoiando, gerando negócio, network, criando autoridade, uma série de coisas. Então, mais ou menos essas são. E um produto super legal, que a gente hoje em dia vende muito focado para a nossa base, que é o G4 Skills, é uma forma de você que tem uma empresa colocar o conteúdo do G4 e acompanhar o consumo do nosso conteúdo do seu time, né? Então, também a partir aí de R$80 por mês por usuário, você consegue entregar uma experiência full do G4 para a sua empresa toda. Hoje são mais de 22.000 colaboradores já utilizando o nosso conteúdo para poder se desenvolver. Construtoras, médicos, agências de comunicação, escritórios de advocacia. Então, é bem completa e bem versátil. Perfeito. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Alfredo Soares aqui com a gente, cofundador do G4 Educação, falando sobre esse setor de educação, as transformações pelas quais tem passado esse setor e muito rápidas, né? Obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Bom, queria agradecer a vocês. Eu preparei um presente para o ouvinte do Inovativos. Quem quiser, vai lá no meu perfil, @Alfredo Soares, manda um direct, faz um post aí marcando a gente, marcando Inovativos, e manda um direct pedindo o livro, que eu vou dar um livro de presente do Bora Vender, a melhor estratégia e atitude para os seus ouvintes aí, para os nossos ouvintes do nosso episódio aqui. Quem ficou até o final levou o presente, é só mandar o direct lá, fazer o post, que eu mando o link para vocês baixarem o livro. Perfeito, combinado. Ô, Vitor, a gente volta na semana que vem, né? Sim, espero. Não deixe de mandar isso que o Alfredo falou, que o livro é muito bom. E eu espero todos vocês nos próximos episódios, e também acesse o canal da Band News FM lá no YouTube, tem a playlist do Inovativos. Você também pode acessar muito conhecimento nos episódios anteriores. Até mais. Valeu!